Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como meditar se você não tem tempo. E eu vou te dar alguns exemplos interativos que vão ser fundamentais. E eu vou te falar isso por quê? Primeiro, que tudo que a gente faz aqui, nossa metodologia já tem 15 anos, então a gente testou muita coisa em relação à meditação, até eu mesmo viajei o mundo, eu sempre falo isso, porque as experiências que eu tive, principalmente na Ásia, no Oriente, vamos dizer assim, elas foram trazidas por nós para até criar, né, a Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso curso maior aqui dentro da empresa, e com isso fazer com que mais pessoas entendam o verdadeiro princípio da espiritualidade, que é respiração. Então a palavra espiritualidade vem de espíritos, e a palavra espírito, do latim, né, espíritos, espíritos vem de inspirare, que significa respiração. E a palavra inspirare veio do indo-europeu, do Atman, né, que tem a ver com sopro de vida. Então quando você pensa sobre isso, é muito bonito, né? Se a gente falar, por exemplo, que tem a ver com respiração. Ao invés de você falar que, na verdade, senta no chão, fecha os seus olhos e começa a pensar em coisa positiva. Não é assim, não. O objetivo de uma meditação, ela é o quê? De você ter um encontro com você. De você, na verdade, analisar tudo aquilo que está fazendo. E na maior parte das vezes, vira algo mecânico para algumas pessoas. Como qualquer coisa. Então, eles tratam a meditação como se fosse um almoço. Eles tratam a meditação como se fosse dirigir o carro. Eles tratam a meditação como se fosse uma conversa, então eu tenho que fazer isso. Ao invés de ser algo prazeroso, algo sutil, algo que na verdade vai te fazer ficar mais alegre, mais equilibrado, mais balanceado, balanceada e logicamente você ter cada vez mais alinhado, coerente com aquilo que você deseja, né? Pensamento, emoção e ação cada vez mais alinhado. Então começa já daí. Se você já tem uma interpretação errada em relação à meditação, é muito difícil, na verdade, você conseguir meditar. E você tem uma série de crenças, inclusive, eu sei por causa disso, porque lá na Ásia, né, eu até fui para vários templos e para descobrir, para aprender como meditar de várias religiões, cultos, doutrinas, como a gente sempre fala, mas ao mesmo tempo a gente tem uma linha, né, que nós trazemos muito no sentido de você ser a autolibertação. Seria até um sentido de alquimia, né, esoterismo, ou mesmo de ocultismo, que a libertação da gnose, né, do seu conhecimento está dentro de você. E nessa perspectiva, cada um tenta ensinar de um jeito. Né? Tem gente que fala, não é para pensar em nada, né? Pensar em nada, mas é natural o pensamento. Outros falam, tem que fazer assim porque é nesse jeito que na verdade você vai conseguir chegar ao nirvana. Né? Então cada um tem uma interpretação e tudo bem, né? A gente respeita, mas a gente não concorda. Por isso que a gente tem a nossa linha aqui que chama Alquimia da Mente. E quando eu falo sobre isso para você, é para no sentido de você cada vez mais fazer algo que seja prático. Né? Não é prático em relação a tempo, prático em relação a eu consigo repetir isso todos os meus dias. Por isso que, na verdade, a economia de tempo que nós vamos falar não é em relação a minutos ou horas, é em relação a, por exemplo, você conseguir potencializar essa energia que você tem nesse instante de tempo e espaço qual você vai se conectar espiritualmente, energeticamente, quanticamente com você, para que você obtenha melhores resultados. Então não é a quantidade de minutos, mas a quantidade de energia. Já muda a configuração que você tem em relação a isso, tá? Alguns exemplos práticos, os quais eu utilizo e você pode utilizar, e eu vejo que essas estratégias vão servir muito para você. Você que é uma pessoa cética, você que na verdade fala que não tem tempo, tem uma correria. Meu dia é muito corrido, Diego, eu não consigo fazer uma meditação decente. Né? Então assim, uma ideia, né? Algumas ideias, aliás, uma das ideias que eu vou partilhar aqui. Pensa assim, você consegue ter um tempo aí de 10 minutos de manhã ou à noite, né? Ah, Diego, eu não consigo nenhum, é impossível. É impossível você não ter 10 minutos, né? Cá convenhamos. Escolha ou de manhã ou à noite. Hoje em dia nós temos vários aplicativos, né? No passado não tinha, era CD, era cassete, era vinil, né? E hoje na verdade você tem o quê? Até mesmo vídeos na internet, YouTube, Spotify, com músicas que são ambientes, né? Você pode começar com uma música? Sim. Como você pode não fazer sem música? Algumas pessoas às vezes falam, ah, Diego, mas a minha vizinhança tem muito barulho. Às vezes eu moro perto da estrada, né? Então tem o barulho da estrada, né? Os carros, os caminhões passando. Ou mesmo eu moro no centro de uma grande cidade, e aí lógico que vai ter muitas pessoas falando, até mesmo no meu prédio eu não consigo me concentrar. Então a grande estratégia, como a gente tem até nas estratégias que a gente fala das ondas binaurais, é colocar um fone de ouvido, né? Que pode ser um fone grandão, né? Aquele que fecha tudo, ou mesmo um fone de ouvido, né? Que você pode colocar auricular.
E isso vai poder o quê? Focar, né, as ondas sonoras já diretamente no seu tímpano, levando a informação que vai ser o nervo auditivo para o seu cérebro. Isso é bacana. Então, assim, eu já estou explicando para você que a rotina que você faz disso, então a forma que você consegue replicar isso todos os dias, tem que ser rápida. E eu tô pensando junto com você qual que é a melhor estratégia, entendeu? É por isso que, na verdade, não é só a meditação, mas é o como você faz a meditação que vai te dar prazer, vai te dar alegria, felicidade, riqueza, prosperidade. Se você não cria um ambiente bacana, se você faz meditação de qualquer jeito, você é aquela pessoa propícia a falar que meditação não funciona, ou meditação não é pra mim, eu já tentei de tudo. Não é aquela pessoa, frequência vibracional vitimista, acomodada, que coloca sempre a culpa nos outros, né? Ai, tadinho de você, né? Ai, tadinho, deixa eu passar a mãozinha na sua cabeça. Porque, na verdade, você não consegue meditar. É algo simples, eu acabei de falar. Pega um lugar, escolhe um local da sua casa, do seu escritório. Pode fazer com almofada, sem almofada? Pode. Pode colocar um tapetinho? Pode. Pode colocar uma musiquinha? Pode. Faz do seu jeito. O grande lance é que tem que ser um jeito bacana. Um jeito que você gosta. Para de, às vezes, querer procurar no outro, ou mesmo naquela estratégia, naquela religião, no culto, doutrina, o que você está procurando para você. Cada um tem uma especificidade. O que eu acho é o quê? Eu acho não. O que a gente tem que entender é que respeitar que, na verdade, cada um faz de um jeito. Não existe, por exemplo, alguém que está fazendo errado, porque, na verdade, é sempre para se conectar, né? Existem vários caminhos, só que ao mesmo tempo você tem que escolher o seu caminho, senão você, na verdade, não vai repetir a meditação todos os dias, né? Então, assim, esse local da casa é como se fosse um lugar abençoado. Esse lugar do escritório é um lugar abençoado. Então não é para ter lixo ali, não é para ter, por exemplo, algumas coisas que na verdade vão te incomodar. Então escolha bem isso. Dá para analisar, você vai andando pela sua casa, pelo seu apartamento, pelo seu escritório. Olha aquele lugar que, na verdade, você sabe, pô, ninguém vai ali, né? Começa dali. Ninguém vai ali, ninguém pisa ali, então eu vou escolher ali, né? Pode ser no chão? Pode. Pode ser uma meditação sentado numa cadeira? Aí eu vou te falar, pode também. Por que você não medita sentado? Ah, mas é porque eu durmo, eu costumo dormir na meditação. Será que você dorme porque você medita ou porque você dorme mesmo porque você não quer meditar? Tem uma diferença gritante em relação a isso, tá? Mas você pode meditar sentado sim, né? O que eu sempre falo é que você tem que meditar, não é para dormir, tá? Outra estratégia, você pode meditar andando? Sim. Até aqui mesmo nos vídeos e no podcast tem um vídeo, um podcast, um áudio que você vai procurar aí, que vai estar escrito, né, no título do vídeo é Como Fazer uma Meditação Andando. Eu fiz esse vídeo lá no Grand Canyon, lá no Arizona, né? Basicamente, perto de Las Vegas, na viagem que a gente fez. E basicamente eu falei sobre isso, que você consegue meditar andando sim. Só que, na verdade, é aquela pessoa que fecha os olhos, né? Principalmente no Grand Canyon, eu vou fazer uma meditação andando aqui no Grand Canyon, eu vou cair? Não, né? Lógico que não. Você tem que ter a valorização à tua própria vida, né? Mas o grande lance você pode até estar meditando com os olhos abertos, mas o quê? Colocando um áudio e você pensando, como se fosse analisando o seu momento atual, o que você tem que fazer. Procure focar na sua respiração, né? Alinhar, por exemplo, a uma parte do seu corpo que está sentindo dor, né? Isso é interessante. O andar é algo que, na verdade, é natural de você, né? É natural, você anda todos os dias, mas prestar atenção no seu andar é poucas pessoas que fazem, né? Outra coisa, você pode meditar, por exemplo, às vezes parado, se você quiser, de pé, tá? Parado de pé, você pode também. Por exemplo, eu tô aqui, né, gravando vídeo, gravando podcast, estou parado, posso fechar meus olhos e meditar, se assim eu quiser. Mas aí o que? Demanda com que você entenda que você está meditando, né? Você está meditando, então assim, não necessariamente é para você, que as pessoas falam, eu saio do meu corpo, né? Lógico que sim, né? Porque você acessa outras realidades e dimensões. Mas o grande lance, presta atenção que você está de pé, você pode machucar o seu corpo, né? O grande lance é, seja coerente. Se você está meditando andando, presta atenção. Se você está de pé, presta atenção. Se você está sentado ou mesmo deitado, você pode também. Tem a meditação deitado, por exemplo, que pode te ajudar, às vezes, até uma melhor qualidade de sono. Mas lembrando, meditação é uma coisa, dormir é outra. Se você é uma pessoa que procura meditar para dormir, talvez a meditação não é para você. Que a meditação é um encontro com o seu eu, não é algo para dormir. Se você tem problemas para dormir, procure ouvir músicas que, na verdade, vão te fazer dormir. Mas meditação é um encontro com o seu eu. Ah, Diego, mas eu sempre durmo na meditação. Não é que você dorme sempre na meditação. É porque toca uma musiquinha e você dorme.
né? Outra meditação que eu recomendo para você é uma meditação enquanto você está tomando banho. Eu faço isso, eu sempre recomendo para mais pessoas, é simples. Como assim meditação enquanto você está tomando banho? Perceba a água percorrer o seu corpo, sabonete, shampoo, condicionador, o que você passar no seu banho. Ao invés de você focar no externo, foca no interno, naquilo que você está passando nesse momento. Se conecta aos seus chakras, né? Então tem várias formas de você fazer uma meditação, né? Foca nos seus centros de força, né? É que nem, por exemplo, a Kundalini, né? Subindo, a energia que sobe, a energia que desce, né? O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Então você o quê? Cada vez vai se conectar. Independente da forma, você vai focar na sua respiração, você vai focar o quê? No seu autoconhecimento em relação às suas todos os seus chakras, né? Os 7 chakras, fora o 8º, que a gente fala que é o cuidado, né? O 8º princípio da lei natural. Então, assim, quanto mais você treinar isso, por isso que eu falei lá no começo, se não for divertido, você não vai repetir. Então, quanto mais você treinar isso de uma forma divertida, rica, feliz, próspera, mais fácil é de você cada vez mais repetir essa meditação diária. E, por exemplo, se você não conseguia meditar antes, você começa a repetir isso mais vezes durante a semana, durante o mês, e aí você vai vendo que a sua vida ela vai trazendo novos resultados, né, pessoais, profissionais, financeiros, de saúde, relacionamentos, ou mesmo qualquer área que você queira assim, nesse exato momento, e você vai perceber que na verdade faz muito sentido. Mas não porque você fez aquela meditação daquele jeito, mas porque foi com a tua cara, com a tua identidade, e é isso que dá mais certo em relação à meditação. Eu quero dizer isso porque não é só porque eu faço de um jeito que na verdade vai dar certo para você, mas porque tanto o autoconhecimento de 15 anos vendo vários tipos de meditação e visitando os centros religiosos, cultos, doutrinas, até hoje, a gente pode dizer com experiência própria que, na verdade, cada um está procurando o seu próprio caminho, mas você tem que procurar o seu. E caso você está precisando de ajuda em relação a isso, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou mesmo do podcast, que vai ter aí um treinamento supimpa para te ajudar, né, específico para te ajudar em relação ao seu próprio momento, e até mesmo para entender como que a meditação pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição aqui no vídeo ou no podcast, que vai ser fácil para você acessar e você vai ter mais informações sobre ele, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Até logo!